Você se considera extremamente tímido e sofre com isso? Já chegou a evitar contextos sociais ou ter a sensação de que iria desmaiar ou passar muito mal quando precisou se expor a situações sociais? Então fique atento, esses são alguns dos sinais do transtorno de ansiedade social. Nós estamos fazendo uma série de vídeos explicando melhor como funciona esse transtorno, quais são as características principais, como ele é diagnosticado e de que forma pode ser tratado. Já falamos um pouco a respeito de como as medicações atuam nesse caso e hoje vamos falar especificamente sobre uma ferramenta muito importante para o tratamento, que é a psicoterapia. Seja bem-vindo ao canal Saudavelmente. Aqui nós trazemos conteúdos semanais de psiquiatria e psicologia para que você entenda a saúde mental de uma forma leve e descomplicada. Eu sou Fernanda Marques, médica psiquiatra, formada pela Universidade Estadual de Maringá. E eu me chamo Maria Gabriela Sartori, sou psicóloga formada pela Universidade Estadual de Maringá e especialista em terapia comportamental pela USP. Te convidamos a assistir os vídeos anteriores, porque neles nós já explicamos com detalhes a respeito do transtorno de ansiedade social. Muita gente sofre com esse intenso desconforto em ocasiões sociais e se sentem prejudicadas em seus relacionamentos, contextos acadêmicos, de trabalho e vida social. Nós abrimos uma caixinha de perguntas lá no Instagram, que aliás, quero aproveitar a oportunidade para convidar você para seguir a gente por lá também, porque nós trazemos conteúdos diários sobre saúde mental. Nós recebemos várias questões com dúvidas sobre se o tratamento funciona sem necessariamente o uso da medicação. Então o foco aqui desse vídeo é explicar como funciona o tratamento para o transtorno de ansiedade social pela terapia cognitivo-comportamental. A primeira questão que nós recebemos aqui, Fer, é por que o psiquiatra indica o tratamento da psicoterapia nesses casos? A psicoterapia é sempre indicada no tratamento do transtorno de ansiedade social. A medicação nem sempre, vai depender do nível de comprometimento de cada paciente. Então, nós psiquiatras, muitas vezes medicamos os pacientes com transtorno de ansiedade social para ele obter um alívio dos sintomas de intenso desconforto que são gerados pela ansiedade. Ou seja, aqueles sintomas físicos, aqueles sintomas de pensamento acelerado, excessivo medo que levam à esquiva, à evitação e ao comprometimento. Mas o tratamento medicamentoso não trabalha as bases dos sintomas do transtorno, ou seja, os medos, os enfrentamentos, não desenvolve habilidades e esse é um foco da psicoterapia. Nós percebemos que os pacientes muitas vezes melhoram muito com medicação, mas não de uma forma completa e duradoura se não fazem psicoterapia por não estarem trabalhando o contexto de base. E uma outra pergunta que chegou aqui pra gente foi: quando indicada a psicoterapia, por quanto tempo eu devo fazer? Essa deve ser uma questão que você recebe sempre no consultório quando o paciente recebe a indicação, né? Todo paciente quer saber por quanto tempo vai precisar fazer a psicoterapia, como se fosse algo assim redondinho, né? Tenho esse transtorno, são tantas sessões, é esse o tempo e vou resolver. É assim que funciona? Então, não só no quadro de ansiedade social, mas para todos os casos de transtornos mentais, não há uma padronização da quantidade de sessões necessárias para tratar. Até porque tem muitas coisas envolvidas. Falando sobre a psicologia em si, existem várias abordagens, então vai depender muito da abordagem que seu psicólogo atua. Aqui no canal, a gente traz mais conteúdos relacionados à terapia cognitivo-comportamental, que é a minha abordagem. Mas falando sobre ela em específico, a recomendação dada, né, é entre 12 a 24 sessões, mas incerto. Por quê? Às vezes o paciente ele tem outras condições. Essa quantidade de sessões que eu falei está relacionado mais quando o paciente tem só o transtorno de ansiedade social.
Mas, como a gente falou em outros vídeos, infelizmente, devido aos comprometimentos que acaba afetando a vida desse paciente, ele pode desenvolver uma depressão, também pode desenvolver vícios em álcool e droga. Então, o início do tratamento também é muito focado nesses transtornos, mas acaba sendo muito incerta a quantidade de tempo. Até porque outros transtornos ansiosos também podem coexistir, né? Então, é necessário trabalhar cada um desses pontos de uma maneira isolada conforme eles aparecem, né? Exatamente. Mas afinal, como funciona o tratamento feito pela psicologia? Se o paciente tem dificuldade de se expor, de conversar, como o psicólogo atua? Eu gosto de pensar, Fer, no tratamento de ansiedade social em 5 pilares principais. O primeiro é a avaliação. É muito importante para a terapia cognitivo-comportamental que a gente faça um bom diagnóstico, em conjunto com o psiquiatra, se veio essa indicação também, e até também tendo um olhar sobre a necessidade de um encaminhamento, caso o paciente apresente um grau de ansiedade um pouco mais acentuado. Esse diagnóstico é muito importante porque às vezes a gente avalia assim, está percebendo uma possibilidade de uma ansiedade social, mas se ele possui um quadro de depressão maior ou um vício em álcool e drogas, a gente acaba tendo que ter um foco maior nessas condições, porque senão ele não vai conseguir trabalhar as outras questões e nem se expor da forma como é preciso. O segundo ponto traz muito sobre a base da terapia cognitivo-comportamental, que é o trabalho nas crenças centrais. A cognitivo-comportamental, ela parte do princípio que conforme a gente pensa, a gente sente. Então, como a gente vem falando aqui nos vídeos, o paciente que tem ansiedade social, ele tem uma preocupação muito grande, ou seja, isso vem através dos pensamentos, né? Com julgamentos sobre si de uma forma muito ruim, muito distorcida, e também uma preocupação do julgamento das outras pessoas sobre ele. Então, o trabalho nas crenças centrais é algo que é muito dinâmico e que durante todo o tratamento a gente vai fazendo, tanto para avaliar quais são essas crenças, o que elas querem dizer, como elas foram construídas na história de vida dele, pela questão familiar, dinâmica ou traumas que ele tenha vivido, trazendo assim uma reestruturação cognitiva com uma nova forma de pensar mais racional e focada no momento presente. É diferente do que é dito na internet, com falas do tipo, só pensar positivo que você vai sentir como se é só substituir. Não, na cognitivo a gente tem esse conceito como base, mas é preciso olhar no porquê disso, no como isso afeta e trazer algo racional, ou interpretações racionais, ou seja, para o momento presente. Um terceiro foco muito importante é o trabalho da autoestima. O paciente que tem transtorno de ansiedade social, geralmente ele acaba tendo nessas interpretações que vem pelos pensamentos, uma visão muito distorcida, muito errada, muito negativa de si. Então o tratamento ele precisa trazer essa questão, seja com leitura, indicação de filmes, ou até trazendo para a sessão mesmo, uma construção e uma reconstrução de uma forma dele se olhar e se amar. O foco do trabalho na autoestima acaba também sendo muito importante para trabalhar com esse paciente a autoconfiança, que é como ele vê capaz de se expor para situações, capaz de lidar com as questões da vida dele. Geralmente, pacientes que têm uma ansiedade social têm uma autoestima muito baixa e, com isso, também uma autoconfiança, uma avaliação muito distorcida de si, da capacidade de se expor para as questões, da capacidade de dar conta. O quarto ponto a ser trabalhado, lembrando que é de uma forma dinâmica, tá, gente? A gente não segue critérios, tipo, essa semana ir trabalhado isso, na próxima isso. De uma forma dinâmica, é trazido questões de habilidades e competências sociais. Esse paciente ele tem muito receio no falar em público, no como falar e muito provavelmente até por ter uma história de evitação ao longo de toda a vida, talvez vindo da infância, da adolescência, da juventude, ele realmente não tem uma habilidade, não saiba mesmo como puxar um assunto, como puxar uma conversa, não saiba como demonstrar uma curiosidade no âmbito social. Então é trazido em sessão treinos em que a gente simula questões sociais e também é explicado como esse paciente pode trazer esse treinamento para o teu âmbito familiar, social mais íntimo e depois ele ir trazendo e desenvolvendo isso conforme ele vai adquirindo mais confiança nele mesmo em questões sociais mais amplas. E por último, e não menos importante, aliás, um dos mais importantes, é feito um trabalho de dessensibilização sistemática.
O que é isso? É uma palavra bonita, mas complexa, para trazer um conceito que é da comportamental sobre exposição para questões aversivas, questões difíceis, ruins. Então, é usado também a desensibilização para o tratamento de fobia e ansiedade no geral. Trazendo para o transtorno de ansiedade social, essa desensibilização a gente faz tanto em sessão, com o uso de imagens, ou questões também que o paciente faça uma simulação de imaginar situações em que ele está num ambiente social, mas também o principal é ir trazendo aos poucos essa exposição para questões mais difíceis para ele. Mas uma coisa que acontece muito quando o paciente já vem buscar uma ajuda, ele já ter tido um histórico de ter se exposto a situações e ter sofrido. Então, sempre quando a gente propõe, e é importante falar isso no início do tratamento, que é da proposta da cognitivo-comportamental e é preciso que o paciente se comprometa a se expor, porque a gente não pode forçar o paciente a querer algo, mas também é a base para o tratamento desse transtorno. O paciente ele vai sempre trazer um questionamento, mas eu fui e passei mal, eu já fui também, doutor, e não deu certo. Então a ideia é a gente pegar a mão desse paciente, entender o porquê não deu certo dessas situações em que ele se expôs, e ir trazendo um conceito um pouco contrário. Geralmente eles tendem a ir para situações já difíceis logo de cara. Então a ideia é a gente começar do mais fácil, para um ambiente talvez mais familiar, daí um ambiente com amigos mais íntimos, mais próximos, para daí um ambiente de lojas ou coisas que ele já tenha tido um histórico um pouco mais positivo, ou que ele conheça alguém que trabalha, que ele vá se sentir mais à vontade. E aí, sucessivamente, até uma situação mais aversiva, mais difícil. E também, óbvio, trabalhando na desensibilização sistemática, é ensinado para o paciente técnicas de respiração, relaxamento, porque é um quadro ansioso. Então, nas situações de exposição, é óbvio que ele vai ter algum tipo de ansiedade. Então, o paciente ele vai aprendendo quais são os pensamentos nessas situações que estão aumentando ou intensificando essa ansiedade, desenvolvendo daí com isso técnicas, entendendo e aprendendo técnicas para esses pensamentos e também técnicas de relaxamento e de respiração para os sintomas físicos e ansiosos que ele vai ter no momento de exposição. É muito importante quando a gente percebe que o paciente está em tratamento e ele se dispõe à psicoterapia, né? Tomar medicação alivia, mas a psicoterapia a gente viu que é um trabalho muito amplo e muito importante para que o paciente vá conseguindo ter essas conquistas. E os relatos trazidos são muito positivos, né? Os pacientes começam a falar, olha, eu comecei tendo que cumprimentar pessoas que antes eu não conseguia, depois eu consegui apresentar um trabalho, depois eu consegui ir para uma festinha e hoje eu já consigo dar passos que eu não me imaginava dando graças a esse trabalho consecutivo, graças a todo esse envolvimento que a psicoterapia tem nos pensamentos, nos comportamentos e nas exposições. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre como funciona o tratamento para transtorno de ansiedade social dentro da terapia cognitivo-comportamental. Lembrando que esse vídeo não substitui uma avaliação médica e profissional, não substitui o tratamento de nenhuma forma. Então, se você se identificou com o que foi dito aqui, busque um profissional especialista na área. Se você gostou desse vídeo, curta e deixe aqui nos comentários caso você tenha ficado com alguma dúvida. Se inscreva aqui no canal para assistir os próximos vídeos a respeito de outros transtornos e para saber um pouquinho mais de conteúdos relacionados à saúde mental. Um beijo e até breve!